pessoas religiosas, pessoas que mantêm esses padrões da sociedade, como aquele que eu mencionei, os fins justificam os meios, significa que não tiveram a sua mente transformada através da palavra de Deus e continuam mantendo o mesmo padrão. Isso faz com que eles fiquem impedidos de acessar a graça de Deus e também da mesma maneira acham que ninguém é merecedor da graça. E existem 3 tipos de pessoas religiosas. O religioso padrão, que é aquele que é marcado com a hipocrisia, é aquele que valoriza o que é externo, mas não muda o que é interno. Ele é capaz de se adaptar. É aquele que, se você disser, todos os homens virão agora de terno e gravata, é capaz que ele comece a usar terno e gravata. Todas as mulheres virão agora com vestidos longos, é capaz este religioso facilmente se adaptar. Todos agora vão estar usando chapéu, provavelmente ele use chapéu sem nenhum problema. Mas o seu coração, a sua mente não serão transformados. Ele apenas está preocupado em mostrar para o outro aquilo que dentro dele ele não é. Então existem muitas vezes atitudes em nós que não condizem com a palavra de Deus, mas são atitudes que estão ali sendo colocadas apenas para manter um padrão externo de religião. O Senhor abomina a religiosidade. Quando o irmão Fernando falou que o Senhor Jesus disse para aquela mulher que ela havia trazido muito mais do que todos aqueles que estavam lá, ele estava colocando os fariseus, aqueles que apontavam, aqueles que diziam que Jesus não tinha que operar milagres aos sábados porque era um costume deles e respeitavam costumes e tradições. Ele disse, olha, esta mulher, a viúva, trouxe muito mais do que todos vocês. Quer dizer, todos traziam. Todos dizimavam e ofertavam para manter um costume da época, mas Deus olhava para o coração. Jesus conhecia a intenção que havia no coração daquela pessoa. Então o que nós devemos desejar é que o Senhor nos livre deste padrão de religiosidade. Existe também o religioso ímpio, aquele que não tem nada de Deus, mas também guarda alguns hábitos religiosos. Ele frequenta a igreja, mas não se entrega totalmente à palavra, fala de Deus, mas não se relaciona com Deus. Este até parece que é, mas não é. E o pior de todos, na minha opinião, é o religioso contaminado, que tem uma duplicidade de vida e de comportamento. Dentro é uma coisa e fora é outra. É um cristão sincero, honesto na fé, salvo, mas contaminado. Sabe quem são estes cristãos? Muitas vezes nós, porque temos áreas nas nossas vidas que nós não permitimos que o Senhor mude, porque existem padrões de comportamentos que o Senhor quer mudar e muitas vezes nós achamos que são corretos e justificamos esses padrões. E o Senhor quer eliminar isso das nossas vidas. E quando nós estamos estudando sobre a ofensa, Ele está dizendo, este padrão, ele é mundano e religioso e ele não concorda com este padrão. O religioso contaminado possui áreas em sua vida que não foram tratadas e ainda precisa adquirir conhecimento da palavra e permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Repete comigo, eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida através da minha decisão e da palavra. Você entendeu bem aquilo que você repetiu ou você fez algo mecanizado? Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, através da minha autorização e através da palavra. Entenda, o Espírito Santo não vai fazer na sua vida aquilo que você não permitir. O Espírito Santo não vai tirar da sua boca mentira, você que precisa deixar de mentir. Ele não vai tirar dos seus lábios os palavrões, você que precisa deixar este mau hábito mundano de falar palavrões e usar a sua boca para glorificar e adorar a Deus. O Espírito Santo, ele não vai fazer com que aquilo que você precisa abandonar, você abandone. É você quem decide abandonar e o Espírito Santo te fortalece na sua decisão. O Espírito Santo não vai fazer a sua parte.
O Senhor não vai fazer aquilo que compete ao homem fazer. Eu decido fazer. E através da minha comunhão com Deus, através do Espírito Santo, Ele me fortalece a continuar firme neste propósito. É assim que acontece. O Senhor não vai te empurrar para você trazer dízimos e ofertas. O Senhor não vai preencher o seu envelope. O Senhor não vai te colocar numa situação vexatória, não, porque temos algo chamado livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher aquilo que nós vamos nos submeter ou não nos submeter. O religioso contaminado mantém ainda os padrões de pensamento e comportamento que não condizem com a palavra. Você quer um exemplo disso? Ao saber ou suspeitar de algo sobre uma pessoa, ou uma situação envolvendo um líder, um pastor, uma autoridade, o religioso contaminado opta por expor o problema a outros, tentando conseguir para si apoio. O religioso contaminado é aquele que não se controla. E quando ele fica sabendo de alguma coisa, do seu chefe, do seu líder, do seu superior, a primeira atitude que ele tem é contar para mais um, para mais outro, para contaminar e conseguir sobre a vida dele adesões e seguidores. Será que em algum momento da nossa vida nós já fomos religiosos contaminados? Será que numa situação familiar, ao invés de nós ajudarmos aqueles que precisam, nós pegamos o pecado desta pessoa e jogamos no ventilador para que todos saibam? Que padrão nós temos adotado para tomar atitudes e decisões na nossa vida? Aonde estão pautadas as nossas decisões? Aonde nós estamos indo buscar conselho, como já foi mencionado aqui no Salmos 1? Nós estamos nos assentando à roda dos escarnecedores, aqueles que zombam, ou nós estamos indo na lei do Senhor e nesta lei meditando de dia e de noite antes de tomar uma decisão? Talvez você me diga, mas pastor, eu nem conheço a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Eu quero te dizer que ler a Bíblia é algo maravilhoso. Existem pessoas, e eu tive uma dentro da nossa casa que foi a minha avó, que aprendeu a ler através do Mobral. E o único livro que minha avó conseguia ler era a Bíblia. Ainda que dessemos um jornal para ela, ela dizia, este eu não sei ler, eu só sei ler a Bíblia. Eram as mesmas letras. E ela fez aquele curso já com bastante idade, porque o desejo do coração dela era saber mais do Senhor. É lindo isto, mas não adianta nada você ler de Gênesis, Apocalipse, todo ano fazer este propósito, se você não colocar isto em prática na sua vida. É melhor você conhecer apenas os 2 mandamentos e sua vida e suas decisões serem pautadas nele. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Entenda que quando nós estamos aí como os religiosos contaminados, é importante nós olharmos para dentro e antes de falar ou tomar qualquer atitude, refletir para ver se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus ou semeando discórdia. Se estamos semeando paz ou discórdia. Assim, dependendo do seu fruto, você vai poder identificar se você é religioso, se você é uma pessoa que realmente se converteu. Coloque para mim Mateus 12, 18 e 19. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre paz. Mateus 12, 18 e 19. Anote aí no seu papel. Eu sempre digo, é bom você trazer um caderno, marcar os versículos ou aquilo que falar no seu coração e durante a semana estar meditando. Mateus 12, 18 a 19 diz, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Mateus 18 e 19. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se for possível, quando depender de quem? De vós. O que a palavra de Deus diz? Tende paz com todos os homens. Repita comigo. Quando depender de mim, eu terei atitudes de paz
com todos. Quando eu digo com todos, irmãos, eu estou dizendo inclusive com aquelas pessoas que nós não temos interesse nenhum de conseguir algo delas. No mundo que nós vivemos capitalista, no mundo onde nós vivemos egoísta, de pessoas extremamente interesseiras e não interessadas, a paz só se mantém, o bom relacionamento só se mantém quando se quer tirar algum proveito. Talvez você seja uma pessoa de paz dentro do seu ambiente de trabalho. Talvez você seja uma pessoa educada para falar com seu patrão. Talvez você seja uma pessoa meiga para falar com seu líder. Mas quando você chega na sua casa, aquela pessoa se transforma. A educação, a meiguice, a delicadeza, o bom tom de voz são completamente tirados de você, porque não há interesse nenhum, não há ganho financeiro em cima daquilo. Será que se o seu patrão te visse como você é na sua casa, ele te manteria no seu emprego e no seu trabalho? Ou você seria imediatamente encaminhado ao RH da tua empresa? É uma boa reflexão, não é? Será que eu, como cônjuge, falo com meu marido como eu falo com pai de aluno? Será que você, como cônjuge, fala com a sua esposa como você fala com as pessoas no seu ambiente de trabalho? Será que os elogios que você faz para as pessoas de fora, você tem o mesmo bom senso de fazer para as pessoas de dentro da sua casa? Efésios 4, 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3 diz: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade no vínculo da paz. Paulo diz, olha, suportando uns aos outros, mas antes disso, com humildade e mansidão. Quando a gente fala de suportar o outro, não é tolerar o outro, não é aguentar o outro, não é ter que fazer força para conviver com o outro. Suportar significa dar para este outro a condição para que ele cresça. Uma esposa precisa suportar o seu marido. Não quer dizer tolerar, não quer dizer aguentar, mas dar condições para que ele se sustente, assim como o marido também é a esposa. Suportar significa dar reforço para essa pessoa. E diz que este suporte, ele não é pela raiva, não é pelo interesse, mas esse suporte é pelo amor. Amor de quem, irmãos? O nosso amor natural? Não, o amor que vem de Deus. E Deus é o que? A fonte de todo amor. Quem estava aqui no TLG quando nós fizemos esse exercício? Deus é a fonte de todo amor. Quando eu tenho o amor de Deus, eu vou ser o suporte para que o outro possa ter uma vida de paz. E eu te pergunto, você tem sido o suporte? Ou você tem sido a marreta? A britadeira? Porque se nós não estamos suportando em amor, para manter o vínculo da paz, nós estamos sendo ouvintes, mas não estamos sendo praticantes da palavra de Deus. Precisamos pedir discernimento espiritual para que Deus abra os nossos olhos, a fim de que possamos enxergar que padrões de comportamentos estão presentes em nossas vidas e que desagradam a Ele e que prejudicam pessoas ao nosso redor. Faça esse exercício durante a semana, no meio em que você vive e convive. Pergunte para as pessoas que estão ao seu redor, se você pudesse dar 3 qualidades para mim, se você pudesse dizer de 3 comportamentos que eu tenho, onde você vê Deus, fale quais são eles. Agora você me dê 3, no mínimo 3 ou no máximo 3, que eu tenho atitudes que você diz, nessas suas atitudes eu não vejo Deus. Se essas pessoas forem sinceras, são nessas atitudes que você precisa ainda se converter e mudar o seu padrão na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes. Precisamos pedir ao Senhor este discernimento espiritual. Mateus 24 e 12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Por que será que está havendo tanta frieza deste amor? Você já parou para pensar ou você acha que isso é normal?
Quando você olha hoje para as pessoas, estávamos conversando agora com o pastor Jackson, ele viajou com a pastora Mara, que nasceu bebê, a netinha deles, e ele disse, olha, naquela cidade as pessoas não se olham, não se cumprimentam, abaixam a cabeça, ou levantam a cabeça e vão embora. Falta amor. Hoje, se você vê uma pessoa atravessando a rua com deficiência visual, você continua andando e deixa que a pessoa atravesse a rua sem parar para ajudá-la. Hoje, se as pessoas veem pessoas carregando sacolas pesadas, pessoas de idade, ninguém para ajudar. Gestante entra no ônibus, ninguém dá lugar. É verdade ou não é verdade? Ou isso não acontece com você onde você mora? Aí a pergunta que eu te faço é, por que será que existe tanta frieza emocional? Vamos olhar para dentro de nós? Muitas pessoas em seus relacionamentos apresentam esta frieza emocional, que é conhecida como coração gelado ou coração de pedra. Você conhece alguém que tem um coração de pedra? Como muitos dizem, um ogro ou uma ogra. Você conhece alguém assim? Você diz, nossa, parece que nada faz com que essa pessoa melhore. Sofre, mas não aprende. A pergunta é, você conhece alguém? E agora a outra pergunta, você reconhece este comportamento em você? Alguns momentos as pessoas dizem, nossa, como você é duro, como você é frio, como você não tem sentimentos. Muito deste comportamento pode ser a consequência da quebra de um relacionamento com os pais. Voltando lá de novo para a família, voltando lá de novo para o pai e para a mãe. Quando você não recebe o que precisa, da forma e no tempo que você precisa, uma das sequelas mais frequentes é a frieza emocional. Porque essas pessoas perderam a conexão emocional com os pais. A frieza, a insensibilidade, a racionalidade, a rispidez na comunicação, nem sempre é um traço de personalidade. Lembra que nós temos falado que pessoas feridas ferem. Pessoas que no momento que precisavam receber afeto, não receberam. Precisavam receber segurança, não receberam. Precisavam receber alimento físico para suprir uma necessidade, não receberam. Acordavam e choravam tempos longos dentro de um berço, porque não tinha ninguém que aparecesse. Essas pessoas guardam dentro de si marcas, e essas marcas fazem com que essa frieza emocional vá crescendo, vá tomando uma proporção absurda. Quantas crianças a gente vê que são duras, jovens e adolescentes que eu digo que parece que são blindados. Você fala e eles não se comovem. Você tenta sensibilizar, eles não se sensibilizam. Você pode ameaçar, pode fazer o que for, pode até punir, suspensão, advertência, fazer ameaças, não se comovem. Sabe por quê? Porque dentro de si, onde havia um coração de carne, se tornou um coração de pedra ou um coração de gelo. E eu te pergunto, como é o seu coração? Tudo isso vai definir como que é seu relacionamento com Deus, amados. Se o seu coração é um coração frio, se o seu coração é um coração gelado e duro, você vai ter uma grande dificuldade de se relacionar com Deus. E provavelmente a isca de Satanás, a ofensa, em algum momento ela te fisgou ou ainda te fisgará. Quanto mais durões forem seus relacionamentos, maior é a demonstração de estar com seus tanques emocionais de afeto paterno e materno vazio. Pais, quando nós elogiamos os nossos filhos, quando nós abraçamos e beijamos os nossos filhos, quando nós acarinhamos os nossos filhos, quando colocamos eles no colo, quando usamos palavras de reforço positivo, quando nós falamos palavras que encorajam e motivam, nós estamos abastecendo o reservatório emocional dos nossos filhos. Mas em contrapartida, quando usamos a crítica, quando usamos a violência, quando usamos as ameaças, os gritos, os xingamentos, as surras, quando tiramos dos nossos filhos o alimento e a água para castigá-los por algum comportamento, nós estamos esvaziando completamente o tanque emocional dos nossos filhos.
Por isso que existem tantos jovens e adolescentes desesperados, querendo tirar a sua vida, ou que não respeitam autoridade nenhuma, dentro daquele tanque emocional que os pais deveriam ter colocado alimento emocional, não há nada. Podem morar num palacete, podem dormir num quarto com uma TV imensa, podem ter o celular da última moda, mas dentro de si, o seu reservatório emocional está abaixo da reserva. Não há mais o que tirar de lá. E aí eu te pergunto, como é que está o seu reservatório emocional? Porque se um dia você não foi alimentado nas suas emoções pelos seus pais, e o seu reservatório está abaixo do nível que você necessita, eu quero te dizer que existe alguém aqui nesta noite, que é o Espírito Santo, que está pronto para te abastecer de quanto você precisar do amor que vem do Pai. O Senhor conhece tudo em nós. Quando nós sobrevivemos naquela correria dos espermas, Ele já sabia que éramos nós que sobreviveríamos. Ele conhece tudo aquilo que aconteceu conosco durante a gestação, o nascimento, os primeiros anos de vida, até os dias de hoje. Ele conhece as nossas necessidades e Ele quer nos abastecer. Mas precisamos reconhecer, precisamos assumir diante de Deus que nos falta isto e que nós não queremos ser frios emocionalmente, nem espiritualmente. Uma pessoa que tem esta frieza emocional, alguns sintomas, ela não consegue se envolver emocionalmente com pessoas. Ela vai até um limite, mas logo depois desse limite ela já não se aprofunda mais nos seus relacionamentos. É alguém que um dia está bem com você, no outro dia ela não está. Ela não tem compaixão. Quando você compartilha que alguém está passando por uma necessidade, quando você compartilha que alguém está sofrendo com uma dor ou precisando de algo, esta pessoa não se sensibiliza. Por quê? Porque pessoas feridas, elas não têm em si reserva para poder ajudar o outro, porque elas querem ser ajudadas o tempo todo, mesmo que não peçam. Pessoas emocionalmente vazias oferecem afeto sempre em troca, sempre têm um interesse. Elas te cumprimentam se querem alguma coisa, mas se não querem, não tem interesse nenhum, acabou. São aquelas pessoas que no evento de empresa, no final do ano, ela organiza aquele evento. E como ela foi colocada como responsável, ela cumprimenta todos, ela manda e-mail, ela manda beijinho, ela bate palminha no WhatsApp. Mas acabou o evento, ela congela, não se relaciona mais. Vai se relacionar só no ano que vem, perto da Páscoa. Pessoas que negociam. Porque quando foram crianças, elas aprenderam a negociar afeto. Se você ficar boazinha, a mamãe te dá tal coisa. Se você ficar bonzinho, o papai te leva para passear. Foram ensinados que o afeto se troca. Afeto não se troca com nada. Afeto se dá. E eu sempre digo para as minhas filhas, ninguém dá aquilo que não tem. Pessoas emocionalmente frias, elas não conseguem demonstrar carinho pelos familiares. Dentro da própria casa, elas não conseguem demonstrar carinho. Eu li uma história de um pastor, e ele disse o seguinte, que ele sofreu muito, o reservatório dele emocional era vazio, sofreu inclusive abuso quando criança. Ele disse que a filha dele acordava de madrugada, ia para o quarto, e aquilo provocava uma ira tão grande que se a esposa não interferisse, ele era capaz de bater na criança para que voltasse para a cama dela. Ou quando ele estava trabalhando, a filha chegava, se encostava, tentava se aninhar perto do pai. O pai imediatamente expulsava aquela criança de perto, porque o reservatório dele era tão vazio que ele não tinha afeto para dar para aquela criança. Até que um dia ele se arrependeu e recebeu do amor do pai. E hoje ele tem a vida dele completamente restaurada, os relacionamentos dele também. Uma pessoa fria emocionalmente é incapaz de demonstrar quebrantamento espiritual. É aquela pessoa que não expõe os sentimentos dela. É aquela pessoa que permite que o Espírito Santo vá até um determinado momento, mas não mais do que isto. Porque ela já sofreu tanto que ela acha que o Espírito Santo vai provar
ainda mais sofrimento. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não está aqui para nos provocar nenhum tipo de sofrimento, nem constrangimento, mas o Espírito Santo está aqui para tirar a dureza do coração, a pedra do gelo. O Espírito Santo está aqui para nos aquecer e fazer com que nós venhamos a viver uma vida plena e uma vida abundante. Sabe quando você está bem com você mesmo? Quando você é a melhor companhia que você precisa para você mesmo? Quantas pessoas promovem festas e mais festas e tem amigos o tempo todo na sua casa e não consegue ficar sem ter amigos, sabe por quê? Porque quando ela está no meio de uma multidão, ela não olha para dentro de si. Uma vez eu aconselhei uma pessoa e ela dizia: pastor, eu gosto tanto de gente na minha casa, adoro a minha casa lotada. E eu dizia: quando não tem ninguém na sua casa é um bom lugar para ficar? Ah, não, pastor, eu gosto sempre de estar rodeada de pessoas. Por que você gosta de estar sempre rodeada de pessoas? Os de dentro da sua casa não bastam? Você estar sentado com seu cônjuge conversando não basta? Tomar um suco com seu marido não basta? Com a sua esposa não basta? Sentar com seus filhos em torno da mesa não basta? Quando nós queremos sempre estar no meio de muita gente, significa aquilo que eu tenho dentro da minha casa não é o suficiente. Eu preciso buscar reforço de fora. Medo de ficar sozinho, medo de solidão. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós não temos medo de ficar sozinhos, porque sabemos que nunca estaremos sozinhos, ainda que todos nos abandonem, porque temos Cristo conosco. A pessoa emocionalmente fria, ela nunca usa uma palavra chamada perdão. Me desculpe, eu errei. Quando você pensa em perdão, me desculpe, eu errei, isso te remete a uma pessoa forte ou fraca? 3 ou 4 responderam, e os demais? Eu quero dizer que quando eu sei quem eu sou, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas, perdão e assumir os meus erros, porque eu reconheço naquilo que eu também sou falha. E não me preocupo com o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Se você não tem facilidade de pedir desculpas, nunca. Existem aqueles que não falam, me desculpe, mas chega no dia seguinte se encostando, entregando presentes, tentando comprar o afeto do outro. Eu quero te dizer, nós não precisamos comprar o afeto de ninguém. As pessoas precisam nos amar por aquilo que nós somos e não por aquilo que temos para dar para elas. Você tem Cristo em você. As pessoas vão te amar porque vão ver Cristo em você. As suas atitudes serão atitudes que vão trazer paz para as pessoas. A forma como você fala e aconselha trará na vida da pessoa equilíbrio e paz. E é isso que as pessoas precisam. A pessoa que tem a necessidade de ser aceita, ou este reservatório vazio, não investe nos relacionamentos familiares e persegue aqueles que são contrários a ela. Essa pessoa que tem a frieza espiritual é uma pessoa extremamente ofendida, que foi pega pela isca de Satanás, e sempre ela irá acreditar que todos aqueles que não concordam com ela são contra ela. E o que fazem? Se isolam em si, se afastam e até abandonam seus relacionamentos ou lugares onde foram plantados. Uma pessoa que é ofendida, uma pessoa que não perdoa, automaticamente essa pessoa vai se fechando, vai se afastando, até o momento em que as raízes dela já estão tão encolhidas, que ela não suporta continuar ali plantada. É onde ela pede para sair do trabalho, é onde ela pede para terminar o casamento, onde ela pede para se transferir de igreja, onde ela pede para ser transferida de setor, ou quando ela pede para sair de casa ainda sem casar e abandona os relacionamentos que havia. Tudo isso por causa da frieza espiritual e do reservatório vazio. E eu te pergunto, como estão as suas raízes nos seus relacionamentos? Você tem abandonado os seus relacionamentos? Você tem desistido das pessoas que vão contra você?
Você tem desistido das pessoas que te falam às vezes algumas verdades e te contrariam? Olhe para dentro de você nesta noite. Quando você aceita a ofensa, você estará impedindo de ver suas próprias falhas de caráter. Porque uma pessoa ofendida, ela sempre transfere a culpa e a responsabilidade para o outro. Uma pessoa ofendida que não pede perdão. Uma pessoa ofendida que não libera perdão. Porque o reservatório é vazio. Esta pessoa sempre vai dizer que a culpa é do outro e nunca é dela. Ela não olha para dentro de si e vê que o problema é dela, de ouvir a palavra e não obedecer. Ezequiel, marque para mim, Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite? Seria muito mais fácil, né? Subirmos aqui e dizer, olha, hoje você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Hoje Deus está vindo aqui derramando. Irmãos, se nós ganharmos tudo isso, não mudarmos o nosso coração, Jesus vai voltar e nós vamos ficar e não vamos para o reino. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação? Vamos ler Ezequiel? Os homens podem ler primeiro, Ezequiel 36, 26 e 27. Os homens, por favor. Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Mulheres, vamos juntas? Darei a vocês. Amém? Significa que o Senhor vai nos dar um coração novo, vai colocar o Espírito novo dentro de nós, vai tirar o coração de pedra e vai pôr um coração de carne. Na vida só das mulheres? Não, na vida dos homens também. Homens que a vida inteira podem ter ouvido que o homem não chora. Homens que tinham que ser machos desde pequenos. Que a sexualidade estava atrelada à forma como agiam e falavam. Homens que muitas vezes aprendem com o pai a ser ásperos com as mulheres. Homens que muitas vezes deixam de ser educados e se tornam grosseiros, porque a sociedade criou este padrão. Homem que é homem é macho. Homem que é homem sabe respeitar as diferenças que existem entre o homem e a mulher. O Senhor está dizendo que vai nos dar um coração novo, que Ele vai fazer com que o Espírito dEle estando em nós nos leve a agir segundo os decretos dEle e obedecer fielmente. Existe em você o Espírito Santo de Deus, Ele te convence do pecado e é Ele que te leva a agir segundo a palavra de Deus e a obedecer. Até a vontade de obedecer não é nossa, vem do Senhor. Para aqueles que estão bem resolvidos em sua paternidade, na relação com o pai e com a mãe, ao serem ensinados sobre essas verdades da palavra, quando reconhecem um indício ou um sintoma desses que eu falei, a primeira atitude que faz é se arrepender diante de Deus. Se um desses sintomas o Espírito Santo falou no seu coração ou te fez lembrar de algo, a primeira atitude que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a nos arrepender diante dEle. Porque esses comportamentos, eles vão contra a palavra de Deus. Esses comportamentos não são esperados para aqueles que são filhos de Deus. E Deus é amor. As pessoas que se arrependem, logo em seguida, elas abandonam este comportamento através do auxílio do Espírito Santo. Buscam mais instrução e ajuda através de um líder maduro espiritualmente. Talvez você identifique algo em você que precisa ainda ser trabalhado e tratado.
Talvez você identifique algo na tua história que precisa ser melhorado, que precisa ser corrigido, mas você não tem coragem, mas você identifica isso. Você se arrepende, mas você não sabe como deixar e abandonar esta prática. Aqui uma das atitudes é buscar instrução e ajuda com um líder maduro. Por que um líder maduro? Porque uma pessoa doente não pode aconselhar uma outra pessoa doente. Você já viram um médico resfriado, gripado, atendendo uma pessoa nessa condição? Você olha para ele e fala, não condiz, se fosse bom o que ele está me recomendando, ele já teria feito por ele. Irmãos, existem áreas nas nossas vidas que por mais que nós venhamos a identificar o problema, nós não sabemos como sair daquela situação. Você precisa de uma ajuda. Por isso que nós trabalhamos com os pequenos grupos. Por isso que os líderes atendem. Por isso que os líderes aconselham e eles são aconselhados por outros que são aconselhados por outros. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos estar fortalecendo uns aos outros como corpo de Cristo. Uma pessoa que quer buscar esta cura e libertação, ela busca mais conhecimento sobre esta isca através do estudo bíblico. Quantos aqui não têm Bíblia física? Quantos não têm Bíblia física em casa? Não tem. Todos têm. Mas não adianta a gente colocar aberta no Salmos 91 na cabeceira ou na sala. Pega poeira. Estraga as folhas amarelas. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa grifar a tua Bíblia. Não se estuda através do smartphone, Bíblia no smartphone. Eu acho impossível estudar lá. Você precisa grifar, você precisa marcar, você precisa fazer anotações. Irmãos, eu aconselho você, esses versículos que a gente fala aqui, anote, leia na sua casa, os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, crie o hábito de ler. E o primeiro pensamento é, eu não gosto de ler. Você não gosta de ler aquilo que não vai trazer benefício para a sua vida. Mas aquilo que pode mudar a tua história, você vai aprender a ler, porque você vai ver resultados na sua vida e na vida dos outros. Você adquire o hábito praticando este hábito. Uma pessoa que identifica os problemas e busca cura e libertação, ela busca mais autoconhecimento dentro dessa palavra que foi ministrada. O que cabe para mim? Aqueles que a Bíblia chama de teknon, no grego significa bebês ou filhos imaturos. Sabe o que é um bebê, um filho imaturo? Um cristão imaturo é aquele que ouve, identifica, mas não muda. Pessoas como teknon reagem pela emoção ou pela razão quando enfrentam alguma situação, pois não aprenderam que devem agir somente de acordo com a direção do Senhor. Portanto, quem deseja crescer e amadurecer deve obedecer a Deus, mesmo em tempos de conflito e sofrimento. É mais fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem ou quando as coisas vão mal? É mais fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem ou quando as coisas vão mal? Quando tudo vai bem. Mas o Senhor não quer que você o obedeça apenas quando as coisas vão bem. Mas o Senhor vai permitir muitas vezes que as coisas não estejam tão bem, para ver se você vai continuar confiando na palavra e obedecendo a Ele. Portanto, quem deseja crescer e amadurecer deve obedecer a Deus, mesmo em tempos de conflito e sofrimento. Porque o que promove o amadurecimento cristão não é o conhecimento, mas a obediência, através da prática que se ouve e aprende. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Quem quer crescer materialmente? Também não precisam ficar com vergonha, a gente pode prosperar, isso de Deus. Mas a gente precisa buscar a maior prosperidade, essa prosperidade está dentro de nós. Prosperidade emocional e espiritual, porque as outras nós vamos conseguir quando tivermos equilíbrio. Basta você ouvir aí qualquer treinador, qualquer coaching da vida. A primeira coisa que ele vai trabalhar na sua vida é o que está dentro de você. Depois ele te dá as técnicas e ferramentas. O que promove o amadurecimento cristão não é o conhecimento, mas é a obediência através da prática.
O cristão imaturo, quando estiver ofendido, não desejará obedecer à palavra de Deus, mas vai procurar se preservar através da desobediência. Ele vai evitar a fonte da ofensa e vai romper relacionamentos e vai fugir, tornando-se um errante espiritual. Este termo você vai aprender esta semana no seu PG, errante espiritual. São pessoas que não querem ser tratadas, pessoas que não querem ser moldadas, pessoas que não são ensináveis. Ao invés delas aprenderem a lição, elas preferem fugir. Por isso que se chama errante espiritual. Elas abandonam o relacionamento, elas abandonam, vão embora. Quantas vezes a gente contrata uma pessoa pelo currículo? E eu tenho essa frase comigo e uso. As empresas contratam pessoas pelo currículo, mas elas demitem pessoas pelo comportamento. Como vai o seu comportamento? O seu currículo, talvez você diga: nasci no dia tal, 4 de março de 1968, fui batizada nas águas no mês de tal, fui batizada com o Espírito Santo, me tornei diácono, me tornei pastor. Bacana seu currículo. Agora a pergunta que eu te faço é: e quando foi que você aprendeu as lições que a vida te ensinou? Quando foi que você foi aprovada numa luta e numa batalha? Quando foi que você foi promovido, quando você estava no meio do fogo e as águas estavam quase te afogando? Quando você conseguiu essa promoção? Quando a escassez e o desemprego bateram na tua porta e você não perdeu a fé e a confiança em Deus? Quando foi que você foi promovido? Quando a enfermidade bateu à sua porta e ainda assim você cantou em cima de um altar dizendo que Jesus continua curando? Quando foi que você teve essa atitude? É isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos a obedecê-lo, ao invés de estar nos protegendo. Pasmem com o índice. De 60% a 65% das pessoas divorciadas terminaram se divorciando novamente depois do seu segundo casamento. Existe uma estatística que diz que pessoas que se divorciaram e se casaram de novo, de 60% a 65% dessas pessoas se divorciaram pela segunda vez. Sabe por quê? Porque a forma como eu deixo o primeiro relacionamento vai determinar o caminho para o meu segundo relacionamento. A falta de perdão que a pessoa guardou do seu primeiro parceiro vai ser um obstáculo para o seu segundo parceiro. Não perdoou, não encerrou uma história, não encerrou um ciclo, e começa um outro, e começa um outro. Assim vai ser no seu trabalho, assim vai ser na igreja, assim vai ser na sua liderança. Quando começarem os obstáculos, você abandona, você deixa, você não olha para trás, você não se arrepende. Eu quero te dizer, você vai continuar mudando de emprego, de marido, de liderança e de igreja, porque você não está aceitando tratamento na sua vida, não está olhando para dentro de você e vendo que é você que precisa mudar. Não somente num casamento, na igreja ou na família, mas em todos os relacionamentos, em todas as esferas. Sempre teremos escolhas a fazer e decisões a tomar. Mas Deus muitas vezes permite que você não enfrente situações difíceis que Ele desejaria que você enfrentasse para ser fortalecido e curado, por enxergar no seu coração a determinação de fugir.